irmão Leonardo. Irmão Pedro, a pergunta é, para ser crente, ele tem que pertencer a alguma denominação? É obrigado? Irmão Roberto, a gente tem que analisar a questão. Eu observo, porque eu, como uma pessoa, podemos dizer, um literário, que estou sempre dando minhas sugestões, minhas opiniões nos meus livros, eu acredito que, olhando pela pergunta, nós podemos classificar no termo seguinte. Por exemplo, se eu falar assim, irmão Roberto, você vai para a minha igreja porque só lá você é salvo, eu estaria sendo um hipócrita, estaria sendo um imbecil, eu vou me baixar, mas eu estaria sendo um ser humano bem lascado diante da palavra de Deus. Agora, meu querido, eu acredito o seguinte, que igreja nenhuma salva ninguém, certo? Se você, meu querido, que está me ouvindo, tem vontade de seguir Jesus Cristo, é óbvio que você tem que seguir Jesus Cristo. Agora, para seguir Jesus Cristo, você pode escolher uma denominação que vai se enquadrar com o quê? Com a sua força física, com a sua força intelectual e com sua força espiritual, correto? Talvez se você não entendeu, vou ser bem claro. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de forró, mas gostam de música de rock, não é verdade? Aquele barulho balançando o miolo da sua cabeça. Então, quer dizer, eu já gosto mais de uma música gospel, gostosa, onde que, às vezes eu vou dormir, eu coloco lá um hino bem suave, bem tranquilo, onde que eu possa dormir em paz. Eu costumo dizer o seguinte, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar vai te servir. Agora, o que nós não podemos, se você está em uma denominação, você é contra com tudo, fulano aqui faz isso, fulano aqui faz aquilo, vamos ser abertos, né? Por exemplo, se eu chego lá, vou para a igreja, da igreja batista, aí eu chego lá, vou criticar as irmãs que estão lá, com brinco, usando batom, cortando o cabelo, mas isso está errado, a Bíblia não diz assim, e BBB, bababá. Então, aí eu vou chegar lá na África, como eu tinha falado outra hora, chego lá, vou pregar o evangelho com uma pessoa que não vai nunca na vida nascer cabelo na cabeça, mas você só vai morar no céu se você tiver um cabelo bonito, bem grande, não é assim? Então, eu acredito, na minha concepção e na minha tese, que igreja, irmão, não salva ninguém. O que salva é você. Agora, é gostoso quando você está, por exemplo, numa igreja, né, em que você está ali com sua família, está sorrindo, você está vendo seu filho prosperar, está vendo sua filha louvar a Deus com alegria ali. Irmão, fique quietinho aí, que Deus continue te abençoando. Agora, se você quiser me procurar e me provar que existe um nome na Bíblia Sagrada dizendo essa igreja salva, eu desconheço. E olha que eu não sou muito bom para ler, não. Já li a Bíblia algumas vezes, já estudei ela de Gênesis a Apocalipse e não encontrei ainda. Às vezes eu fico até preocupado. Tem pessoas que dizem assim, mas é errado, é minha igreja que salva, é isso que salva. O ladrão da cruz não foi salvo através de igreja nenhuma. Pois foi, pastor? Ele não foi salvo, né? Ele foi salvo mediante a uma fé. Se você tem fé, e se você está na sua denominação, está de bem com o seu pastor, o pastor está de bem com você, você está chegando ao céu de alegria, continue aí na sua denominação, que Deus te abençoe. Mas faça uma coisinha que eu quero ser bem rápido. Leve mais uma pessoa para a sua denominação, que Deus vai se agradar disso aí. Aí está a palavra do nosso querido irmão Pedro, é uma palavra bem colocada mesmo. Se você está na tua igreja, fique aí sossegadinho, crê no Senhor Jesus e Ele vai te salvar, isso eu não tenho dúvida. Agora, a mesma pergunta, bem rapidinho para nosso querido missionário Leonardo, que nós temos mais uma pergunta e tem mais uma ainda. Hoje o nosso sonoplasta hoje vai almoçar mais tarde um pouquinho, viu, sonoplasta? A pergunta é, missionário, o povo quer saber, o povo hoje precisa saber, e nós estamos aqui para pregar a verdade. Nós não queremos aqui tirar ninguém de dominação nenhuma, pelo contrário, é levar as pessoas para as dominações,
né? A pessoa que escolhe seu perfil, aonde ele vai agradar, aonde ele vai estar ali diante do Senhor, não importa. O importante é ele servir a Jesus. E a pergunta eu te faço também para o irmão Leonardo. Irmão Leonardo, para ser crente hoje, ele tem que pertencer a alguma denominação? É obrigado? Bom, meu irmão, o irmão Pedro já deixou bem claro, né? Assim, no que ele acabou de falar para nós, né? Ele foi bem específico mesmo no que ele falou, nas respostas que ele deu. Então, o que eu creio hoje é o seguinte: é Jesus Cristo que salva. A Bíblia não fala Batista, Assembleia, Cristã no Brasil, Católico. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos liberta e nos salva. Agora, se você está na igreja sua, congregando, servindo a Cristo, lendo a palavra dEle, tendo Ele como seu Senhor e Salvador, pregando verdadeiramente a palavra dEle, meu irmão, pode ficar à vontade onde você está. Agora, uma coisa que é somente te dizer, né? Ou seja, Deus permitiu várias igrejas hoje. Ele permitiu isso, porque Ele poderia ter somente deixado uma igreja só, mas Ele permitiu várias igrejas para que você pudesse ficar mais à vontade onde você está, se adaptar melhor. Se você é batista, amém, glória a Deus por isso. Se você é da Assembleia, glória a Deus por isso. Se você é pentecostal, glória a Deus por isso. O mais importante é você estar glorificando verdadeiramente o nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, eu não vou nem estender muito, né? O irmão Pedro já deixou bem claro sobre isso. A Bíblia não fala placa de igreja, mas a Bíblia fala Jesus. Você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem a Bíblia, né, como seu manual da palavra de Deus que instrui você para o plano da salvação? Glória a Deus por isso. E faça a diferença. Convida mais pessoas para fazer parte da membresia da sua igreja. Essa é a minha palavra que eu digo para você. Aí está a colocação do nosso querido, né? Aí. Irmão Pedro, depois irmão Leonardo finaliza, tá bom? A última pergunta. Irmão Pedro, os cristãos hoje são perseguidos e discriminados como antigamente? Irmão Roberto, eu queria pedir permissão do seu programa e fazer um recadinho meu, né? Se você quiser conhecer os meus livros, você pode entrar no site do meu jornal, é www.jornalescritor.com.br e também pode entrar no site www.regi.pedro.zip.net, né? Você pode entrar lá e tem também o Orkut, Comunidade Gospel, Moar, e você pode estar adquirindo. Ou então ligar para mim, 91 53 4177. Olha, meu querido, a questão da sua pergunta, se os cristãos hoje são perseguidos. Eu costumo dizer que nós somos perseguidos hoje. Por exemplo, Isaías foi um poeta, um grande literário, um profeta de Deus. Morreu cerrado no meio. Assim diz as histórias das Escrituras, né? Que cerraram ele por causa da miséria, do ciúme que o diabo colocou na cabeça do rei, que falou: esse cara vai me atrapalhar. Mas ele fez a missão dele. Nós somos perseguidos hoje? Somos. Mas de que forma? Nós somos perseguidos hoje de uma forma diferente. Nas novelas, né? No tal do BBB que tem aí, põe camarada para estrupar a moça lá dentro e até hoje ninguém viu o que aconteceu, o que vai acontecer. Nós somos perseguidos hoje com as leis que muitas das vezes estão sendo aprovadas no Congresso, né? Que nós estamos sabendo aí que não vamos entrar aqui para não se estender. Agora, trazendo para o outro lado, os cristãos hoje estão vivendo no céu, a não ser aquele que quer viver no inferno. Se você estiver lá diante da sua denominação, jejuando, orando, né, e se consagrando, esperando a volta de Jesus, eu não estou vendo tanta perseguição como antigamente. Se o camarada hoje quiser pregar a palavra de Deus na praça, ele pode. Se ele quiser abrir uma denominação hoje, obviamente eu aconselho você legalizar tudo direitinho, pode. Se você quiser candidatar usando o seu nome hoje como um evangélico defendendo a bandeira dos cristãos, pode. Qual é a perseguição que tem hoje? Então eu vejo que a perseguição hoje, o inimigo falou: peraí, se eu matar o crente,
é como se eu estivesse quebrando uma barge de feijão e plantando vários outros feijão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar na mente dele, vou destruir a mente dele, porque, olha pastor, um crente com a mente cauterizada e destruída, só o sangue de Jesus para libertar. Ele não acredita mais em pastor, não acredita mais em igreja e sai falando de A e de B, vira uma miséria na vida da pessoa. Mas se você, meu querido, né, não está sofrendo essa perseguição, faça uma coisa maravilhosa para a obra de Deus. Leve mais alguém para a sua denominação e vamos começar a trabalhar nesse sentido. Larga de ser besta. Igreja nenhuma salva. O que liberta é Jesus. Tem muitas famílias, muitos viciados em drogas em Monte Azul. Rapidinho, irmão Roberto. Outro dia uma pessoa falou a perseguição que eu estou querendo dizer isso. Chegou para mim e disse, meu querido, eu estou no ponto de destruir toda a minha família. E eu fiquei olhando para aquele camarada. Eu disse para ele, meu amigo, faça o seguinte, você é de que denominação? Perguntei para ele, não. Eu só disse para ele assim, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a minha Bíblia diz que se você resistir a ele, você vai receber vitória. Passou-se um ano, eu vi esse camarada com a família dele na praça, comendo lanche, aquela maravilha. Eu não sei se ele ficou sendo evangélico crente, mas eu sei de uma coisa, que com a palavra correta que eu direcionei a ele, hoje ele está sendo feliz. Amém, estará a palavra de irmão Pedro. E agora nós vamos finalizar com o nosso irmão Leonardo, né? Irmão Leonardo, a mesma pergunta eu faço para o irmão, e o irmão nos relata bem rapidinho. Os cristãos hoje são perseguidos e discriminados como antigamente? Se for comparar, né, com o apóstolo Pedro, Paulo, ou seja, os seguidores de Cristo, irmãos, hoje, como o irmão Pedro deixou bem claro, a perseguição que a gente tem hoje não é comparada com a perseguição que esses povos tiveram antes. Até mesmo as pessoas que descobriram realmente o Evangelho de Cristo Jesus foram queimados, não podiam pregar a palavra do Senhor, né? Bíblias e várias Bíblias foram queimadas. Hoje a gente tem livre acesso, a gente está aqui hoje no programa, juntamente com o irmão Roberto, transmitindo a palavra do Senhor, graças a Deus por isso. Né? A gente tem livre acesso de ir para uma praça, pregar a palavra do Senhor. A perseguição que nós temos, como o irmão acabou de falar, são algumas coisas que são aprovadas no Congresso, que às vezes que é contra a palavra do Senhor. Uma perseguição que nós temos também, quando você prega a palavra do Senhor para um irmão, aí aquele irmão não quer ser transformado, aí começa a te pirraçar, começa a sujar o nome da igreja, começa a sujar o nome de Cristo Jesus. São essas perseguições que a gente tem. Ou seja, às vezes o filho contra pai, pai contra filho, às vezes acontece isso dentro das casas e nos lares, e até mesmo contendas dentro das igrejas. Mas se for comparar essas perseguições com as perseguições que o povo de Deus, os primitivos, tiveram, meus irmãos, nós podemos dizer que a gente está até no céu, entre aspas, né? Porque a gente tem essa perseguição, mas não é comparado. Agora, eu quero dizer para vocês, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, o povo de Deus vai ser perseguido. Tem um lugar separado, preparado por Deus, que é o céu. Então, se você não entregou sua vida para Jesus verdadeiramente, entrega. Se você ainda não foi transformado, comece a partir de agora, porque tem um lugar separado, preparado para você. Aí está, né, a palavra do nosso querido irmão Leonardo. E nós colocamos um ponto final, mas antes, rapidinho, meu Pedro, faça seu convite aí. Tem culto hoje na igreja? Faça seu convite. Depois o irmão Leonardo também está fazendo o seu convite rapidinho, porque nossa hora já. Olha, os